Olá, gente! Hoje eu vou trabalhar com vocês novamente o capítulo 6, a integração do eu mais jovem, mas hoje eu vou falar um pouco mais a respeito da questão da adolescência. Então, na adolescência, nós temos a integração de duas partes, dependendo da idade, obviamente. Por exemplo, temos a integração do eu criança, mas nós também podemos ter a integração do neném, nós temos a integração do adolescente, nós podemos ter a integração do jovem adulto, tá? Dependendo da fase da vida da pessoa, ela precisa integrar mais partes dela, tá? Então, o que nós estamos falando aqui para criança e para adolescente é que, grosso modo, isso meio que todo mundo passa, né? E essas fases elas são muito importantes na vida da gente. A adolescência é este momento onde a pessoa ela pode ou não ter este desenvolvimento mais rebelde, ela pode buscar quebrar algumas barreiras, ela também está começando a explorar o mundo social, ela está começando a colocar suas habilidades e competências na mesa, ela está começando a tentar dar ou não alguns limites a pais, a amigos, a irmãos, né? Então, a adolescência é um momento muito importante da vida da pessoa, que é justamente o momento em que ela faz um rompimento, uma quebra com algumas partes da infância, desculpe, tá? Então, exatamente por ser esse momento de quebra, é que tem tanta energia, tanta vitalidade e tanta possibilidade, tanto de fazer nhaca, quanto de criar novos comportamentos. E aí as duas coisas fazem parte. Eu só vou criar novos comportamentos se eu me permitir me abrir para errar. Quem não se permite abrir para errar, quem é sempre o dono da razão, não aprende muitas coisas, né? Então, a adolescência é um momento muito importante por causa disso. E exatamente por essas características da adolescência que ela pode ser tão traumática para alguns e que nós podemos acabar desenvolvendo tanta vergonha em relação a ela, né? Então, assim, o que o Nathaniel Branden vai falar aqui para nós? Ele dá um exemplo, né, de uma cliente dele. Eu até agora tratei como todo mundo, fingindo que ela não existia, que não estava presente porque a dor dela me assustava. Acho que também a culpei como minha mãe a culpava. Todos esses anos tentei ser adulta, negando a criança que fui um dia. Estava muito envergonhada, magoada e zangada. Mas só fui me sentir realmente adulta pela primeira vez, quando tomei nos braços e aceitei como parte de mim, né? Isso daqui vale tanto para a criança quanto para o adolescente, tá? Se reconhecermos, aceitarmos e travarmos amizade com o nosso eu adolescente, ele será uma fonte inestimável de energia, idealismo, ambição e proverá uma visão ilimitada das possibilidades da vida. Porém, se repudiado, ignorado, rejeitado ou negado, nosso eu adolescente poderá nos levar a muitos tipos de comportamento autossabotador, né? Além disso, se deixarmos o eu adolescente alienado do nosso eu total, estaremos permitindo a existência de uma fissura dentro de nós, uma cisão na nossa identidade, o que afeta muito a nossa autoestima. Mais uma vez, uma parte de nós estará em guerra uma com a outra. Então, é exatamente isso que eu estava falando anteriormente. Esse furor, né? essa energia da adolescência, essa capacidade de muitas vezes olhar para as coisas e ver algo que ninguém viu, tá? Ou até talvez, muitas vezes a adolescência de alguém pode ser uma adolescência mais depressiva, aonde a pessoa reflete sobre muitas coisas também. Mas essa energia, ela, de um jeito ou de outro, ela acaba existindo. E quando a gente pode fazer as pazes com este adolescente que fomos, nós também conseguimos acesso novamente a isso. Tá? Nós integramos isso dentro de nós. E nós podemos ver este momento das nossas vidas com outros olhos. E isto é muito importante para a autoestima. Como eu sempre falo, o Nathaniel Branden coloca, né? A autoestima é a avaliação que eu faço de eu mesmo. Então, a partir do momento em que eu me avalio de uma maneira pejorativa, eu, do passado, também estarei fazendo uma autoavaliação negativa de mim. E essa cisão da qual ele fala é uma cisão que muitos clientes trazem em terapia. Muitas pessoas olham para as suas próprias vidas e desejam achar lá algo que não existe. Desejam achar uma super força. E, na verdade, às vezes o que elas podem encontrar lá é medo. E a pessoa fica decepcionada com isso. Ela queria encontrar no adolescente ou na criança uma super energia, né? E às vezes ela acha medo.
Agora, quando ela reage a este medo de uma forma nova e pode acolher o medo, pode acolher a vergonha, a culpa que essa pessoa sentiu durante a infância ou durante a adolescência, que ela consegue, então, ter uma nova reação. Ao acolher, eu também me acolho. Eu também me perdoo. Tá? E assim, se eu... Aqui, ó. Ele traz algumas afirmações que eu achei interessante. Hoje sinto vergonha ao me lembrar de como eu era tímido e desajeitado com as garotas na minha adolescência. Disse um médico de meia idade. Mas para que pensar nessas coisas? O que tinha aquele pobre sujeitinho a ver comigo? Então, é exatamente o desejo de fugir desse pobre sujeitinho que muitas vezes tornou o médico um médico. E o interessante, eu estou pegando isso daqui porque é algo que aparece muito em consultório com homens e mulheres. E o interessante o que é? Muitas vezes esse doutor aqui pode ter se tornado um grande Dom Juan. Né? Pode ter se tornado uma pessoa que começou ali a ficar, a flertar, saber paquerar e tal. Mas isso não necessariamente implica que a autoestima dele estava curada. Isso é um grande paradoxo. Quando nós desenvolvemos um comportamento para fugir de algo, para fugir de uma culpa, de uma vergonha, nós mantemos a culpa e a vergonha, mesmo que a gente seja bem sucedido naquilo que a gente criou. As pessoas não entendem isso. Se eu tenho medo ou vergonha de ter sido, por exemplo, pobre e me torno uma pessoa de sucesso com um monte de dinheiro, não necessariamente eu curei o meu medo e a minha vergonha da minha pobreza. E isso arrebenta com a autoestima da gente. Porque é o tipo de pessoa que, por exemplo, vai ter o buraco, mas por ter resultados, entre aspas, concretos, ela não vai se permitir ver o buraco, enxergar isso. E isso causa um dano muito grande. Porque como esse buraco existe, muitas vezes a pessoa sente coisas estranhas, tristezas inesperadas, raivas que aparecem não tem nada a ver, né? E ela sente isso. Mas ela não se permite ver. Como ela não se permite ver de onde isto veio, ela está sempre em débito com ela própria. E isso é difícil. Né? Então, ele diz, e assim seu eu adolescente ficou esperando por alguém que não o visse como um sujeitinho. Mas a única pessoa que poderia salvá-lo não quer passar vergonha se misturando com ele. Quem é a única pessoa? O próprio doutor. O adulto, por sua vez, luta para não pensar a respeito dos inexplicáveis momentos de vaga e persistente solidão que o atingem a intervalos imprevisíveis, vindos de uma fonte que ele não consegue localizar. Qual é a fonte? O próprio adolescente. Aqui ele dá outros exemplos, mas ele termina entendendo assim. Mais uma vez, podemos observar o padrão de rigidez sem compaixão nem compreensão. Dessa vez, dirigido ao eu adolescente. Não posso perdoar minha falta de jeito quando era adolescente. Não posso perdoar meu medo de garotas ou garotos. Minha sofrida vontade de estar com alguém e conversar. A enorme confusão que eu senti a respeito de quase tudo. Minha incompetência nos esportes e na dança, ou o fato de ser tão desengonçado. Meu corpo, minha agitação barulhenta, minhas confusões sobre sexo, minha vacilação entre a rebeldia e a submissão, minha timidez nas festas, minha passividade, lá. Como integrar? Né? Como olhar novamente? O que o Nathaniel Branden vai falar é um exercício tanto para a adolescência quanto para a infância. Então, ele pede para você passar por alguns minutos olhando fotografias ou lembrando de fatos, memórias dessas épocas. Tá? Como é ser um adolescente, uma criança? Como eu sentia o meu próprio corpo? Como era viver na minha casa? Né? Como você imagina que um adolescente se senta? E prestar atenção nisso. Prestar atenção no que vem, no que surge. Né? Para com que informações venham. E aí ele dá algumas frases. Né? Então, por exemplo, quando me tornei adolescente, quando eu tinha 14 ou 16, quando entrei no ensino médio, na adolescência quando eu sentia medo, na adolescência quando me sentia alegre. Trato meu eu adolescente da mesma forma que meu pai o tratou quando... Se meu eu adolescente sentisse que o ouço e o respeito. Se meu eu adolescente sentisse que compreendo os seus esforços. Se eu fosse mais tolerante com meu eu adolescente. Uma das maneiras como meu eu adolescente poderia contribuir para a minha vida é... Tudo isso são frases. E aí a gente vai completando com o que vier na cabeça.
né? Sem ficar, como é que eu posso dizer? Pensando muito. Vai jogando dentro do papel. Faz isso uma vez por dia, 2 vezes por dia, várias vezes por dia. Vai lendo as respostas e vai refazendo os exercícios. A ideia do Nathaniel Branden é trazer conteúdo à tona, né? Ao trazer este conteúdo, você pode descobrir coisas a respeito de você e ter novas atitudes. Então, todo esse trabalho é um trabalho de tomada de consciência. Trazer a consciência para essa fase da vida. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo capítulo. Tchau, tchau!